Vamos começar hoje atualizando um caso escabroso. Aquele caso absurdo do homem que assaltou a farmácia e abusou sexualmente da funcionária da farmácia em Jacareí. A gente separou imagens aí da farmácia. O caso foi no dia 10 desse mês. O suspeito foi preso 3 dias depois. 3 dias depois, a polícia botou o vagabundo atrás das grades. E aí, a investigação continua. Tá aí, ó, o momento da prisão desse sem vergonha. Trabalhava numa padaria na zona leste de São José dos Campos. Olha ele em ação. Olha o vagabundo em ação aí na farmácia. Deixa o revólver ali em cima da mesinha. É vagabundo, sem vergonha. Ainda abusou da menina na farmácia. A funcionária da farmácia foi abusada, obrigada a fazer sexo oral com esse vagabundo. O caso está em Jacareí. O delegado responsável é o Luiz Antônio, delegado da DIG, que apontou que esse vagabundo estava envolvido num número maior de crimes. Olha, hoje o nosso jornalismo está atualizando essa situação, porque são pelo menos 10 indiciamentos. 10. Por vários tipos de crime. Ao vivo comigo, Luiz Eugênio Silva. Seja bem-vindo, Luiz Eugênio está lá em frente à sede do Comando da Polícia Civil na região metropolitana de Inter 1 e traz mais detalhes. O que a polícia já confirmou que esse vagabundo aprontou e agora vai pagar pelos crimes cometidos, Luiz Eugênio? Boa tarde. Boa tarde para você também, Nicoline, e também a todos que nos acompanham no Vale Urgente. Ele segue detido, a polícia segue com esse indivíduo atrás das grades, enquanto as investigações continuam, Nicoline. Ele foi indiciado por pelo menos mais 8 crimes, além dos quais os crimes que o levaram à prisão. E essas informações que a gente tem por enquanto, ou seja, além do roubo à mão armada e do estupro que aconteceram no dia 10 na cidade de Jacareí, em uma farmácia durante a madrugada no Jardim das Indústrias, mais 8 crimes, dos quais ele deve ser o autor, segundo a investigação da polícia, totalizando pelo menos 10 crimes, 10 registros nessa ficha que já é extensa, Nicoline. A gente está falando aqui, ó, de roubo à mão armada, estupro, extorsão, cárcere privado. Se somado tudo isso, se ele for condenado por todos esses crimes, a gente está falando de uma pena que chega a 93 anos de prisão, quase 100 anos de prisão para um jovem que tem apenas 18 anos. Acabou de entrar na maioridade, Nicoline. Segundo a corporação, ele é investigado por mais 3 assaltos na mesma farmácia lá na cidade de Jacareí. Você lembra quando a gente falou do caso lá no dia 10? Nós já tínhamos dito que, segundo as pessoas que estavam no local, segundo as vítimas, já era a 4ª vez que esse indivíduo assaltava aquela mesma farmácia. Então, além do fatídico crime no qual ele estuprou ainda, além de roubar, ainda havia invadido mais 3 vezes essa mesma farmácia na cidade de Jacareí. A gente está falando apenas de uma única unidade, Nicoline. E ainda no dia 10 ele roubou a drogaria lá na cidade de Jacareí e ele já havia cometido um assalto aqui em São José dos Campos no mesmo dia e na mesma rede. Ele assaltou então a farmácia de uma rede específica, depois ele foi para Jacareí, pegou a Dutra e assaltou outra farmácia da mesma rede. Dessa vez ele cometeu também o estupro aí. Então foram 2 assaltos no mesmo dia cometidos então no dia 10 em 2 cidades diferentes, Nicoline. Ele segue preso temporariamente. A Polícia Civil já pediu a prisão preventiva para que ele não seja liberado enquanto as investigações acontecem. Então, eles precisam de tempo hábil para essa quantidade de processos acontecerem, para que ele não seja liberado enquanto tudo isso ainda está em andamento. Vamos falar novamente lá do dia 10 na cidade de Jacareí, um crime hediondo, um crime assustador que aconteceu durante a madrugada. Nós, inclusive, no dia falamos até com moradores ali da região, pessoas que têm medo de passar por ali de madrugada. É o único estabelecimento que fica aberto depois da meia-noite ali na região do Jardim das Indústrias. Então os outros fecham, mas aquela ali é uma farmácia 24 horas. Então, ao longo da madrugada, ela está sozinha funcionando por ali. E, infelizmente, as pessoas têm muito medo do que pode acontecer, Nicoline. Tem 18 anos esse jovem, como eu falei agora. No dia, ele chegou no local, colocou a arma em cima da mesa,
como nós podemos ver na imagem, no balcão, uma arma de fogo e começou a ameaçar as pessoas que estavam ali. Já conheciam esse indivíduo, já tinham reconhecido ele de outros roubos acontecidos por ali também. Ele tem características que o identificaram, tem uma tatuagem no pescoço, por exemplo. Nesse dia, sentindo aquela sensação de impunidade, de que não seria pego depois de cometer tantos crimes, ele, além de roubar, como a gente falou, ele ainda abusou de uma funcionária de 38 anos. Ele a levou até a sala de vacinas, onde ele a obrigou a fazer sexo com ele e, em troca de finalizar essas agressões, esses abusos, ele exigiu que ela dissesse onde estava o dinheiro. Então ele levou 2 celulares, um celular da gerência, um celular da vítima e mais R$ 1.400 do caixa, além da sanidade dessa mulher também, além da tranquilidade dela, que pode nunca mais ser recuperada, né, Nicolini? No dia 13 de julho, então, pouco depois, 3 dias depois, ele foi detido, foi preso aqui na cidade de São José dos Campos, numa padaria na Vila Tesouro. Ele estava trabalhando como se nada tivesse acontecido, trabalhando em uma padaria. No mesmo dia, então, no dia 10 de julho, como eu tinha falado, a polícia já tinha afirmado que ele havia roubado 2 farmácias na mesma data, que foi um fim de semana. Vamos falar de outros casos agora, da extensa ficha criminal desse indivíduo, Nicolini. Então a polícia descobriu, além desses assaltos a farmácias também, ele havia roubado 2 mulheres no dia 18, aqui em São José dos Campos. Assaltou 2 mulheres. No dia 30 de julho, 30 de junho, 30 de julho ainda não chegou, né, Nicolini? No dia 30 de junho, ou seja, tudo aconteceu ainda nesse ano. Ele roubou uma mulher no Jardim Ismênia. No dia 12 de julho, ele roubou e manteve em cárcere privado, além de extorquir uma outra mulher na Vila Esther. Tudo isso aqui em São José dos Campos. Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram até a delegacia e o reconheceram assim que ele foi preso. As características chamaram a atenção das vítimas, que foram até o local, foram até a delegacia e reconheceram esse indivíduo. A investigação prossegue, apontando ainda outras 2 pessoas podem estar envolvidas nesse crime também. Outras 2 pessoas podem ter recebido algum tipo de benefício com os crimes que esse indivíduo cometeu. Pessoas que podem ter recebido algum repasse em dinheiro ou até mesmo participado dos crimes. A polícia está investigando então esses outros 2 supostos participantes nos crimes desse jovem. Na casa onde ele morava, a polícia localizou um simulacro de arma de fogo, uma arma de fogo falsa, que pode ter sido essa usada no crime que aconteceu na cidade de Jacareí. Lembrando que ele não disparou arma de fogo, então pode ser sim um simulacro, mas claro, a polícia investiga para saber se ele não usou uma arma de fogo real além desse simulacro. Lembrando que não foi apreendida nenhuma arma de fogo real no caso. As investigações prosseguem para ver, inclusive, se não há outras vítimas, pessoas que não registraram queixa e podem acabar registrando agora que ele está atrás das grades. As pessoas perdem um pouco do medo e podem registrar mais ocorrências. Vamos só passar novamente a ficha dele aqui rapidamente, Nicolini. 4 assaltos a farmácias em Jacareí, 1 assalto à farmácia em São José dos Campos, 1 estupro cometido na cidade de Jacareí, 2 assaltos à mão armada aqui em São José dos Campos, extorsão, cárcere privado, 93 anos de pena, caso ele for condenado. É bom lembrar que quando ele ainda tinha menos de 18 anos, quando ainda era adolescente, ele já tinha diversos registros por 8 atos infracionais análogos a roubos e furtos. Ou seja, já tinha cometido roubos e furtos que antes dos 18 anos são considerados crimes análogos e não de fato crimes. Nicolini, volto com você. Ladrão. Esse é o termo, né, para definir ladrão, costumaz. A casa caiu, vai cumprir a pena agora. Obrigado, Luiz Eugênio. Você volta daqui a pouquinho com mais detalhes. Olha, é por isso que tem casos que assim, mas ele foi pego roubando um celular, não tinha passagem pela polícia. Aí o crime se torna costumaz. É isso que precisa mudar na lei. A gente vê esse caso, é um garoto de 18 anos apenas. Tinha diversas passagens quando menor de idade. Pequenos roubos, furtos, aí não vai nem para a Fundação Casa. Trabalhava. Levava uma vida como uma pessoa normal de fachada, mas era um ladrão costumar semanalmente, quase todos os dias ele estava aprontando e devia ser um tarado por farmácia, né? Pegou o jeito, na verdade, já sabendo que não encontrava tanta resistência e estava aí fazendo as farmácias todas da região.
vai ficar por muito tempo atrás das grades. É claro que não vai cumprir 93 anos, nem será penado por isso. Mas a gente espera que ele fique por muitos anos na cadeia, porque se colocar em liberdade, a gente já viu o que ele vai voltar a fazer? Vai voltar a furtar, vai voltar a assaltar, vai voltar a roubar a mão armada e talvez abusar de pessoas inocentes, como ele fez com uma funcionária da farmácia. Esse estupro tem que custar muito caro para esse vagabundo.